Hereges na minha biblioteca. Paz do Senhor Jesus, hoje eu quero comentar um assunto interessante com vocês, começando a partir de um texto que está em Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos, para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor Jesus Cristo. O autor Judas, irmão de Tiago e irmão terreno de Jesus, escreve sua carta de forma apologética, defendendo a fé cristã e expondo os falsos profetas, falsos mestres e seus conteúdos da sua época. Uma coisa que me chama muita atenção é que no versículo 14 da sua carta, ele faz menção de um apócrifo chamado o Livro de Enoque. Ao citar esse trecho deste livro, ele faz isso não com uma aprovação ao conteúdo apócrifo, mas como se fosse um feitiço que volta contra o feiticeiro. Ou seja, ele está expondo os falsos mestres de sua época e usa um de seus conteúdos como um argumento contra eles mesmos. Judas conhecia muito bem as obras da sua época, ele tinha conhecimento dos livros sagrados e até aqueles conteúdos que são seculares. Para quê? Para conhecer as obras das trevas e usar isso contra eles mesmos. O apóstolo Paulo também tinha conhecimento das literaturas de sua época. Conhecia a filosofia grega, bem como o estoicismo, conhecia a cultura judaica e a civilização romana e seus deuses. Ele conhecia tudo isso a fim de proteger o evangelho dos falsos ensinos e dos falsos mestres. Se ele não conhecesse os inimigos do cristianismo, não seria o apologeta que foi, nem muito menos teria conseguido defender a fé cristã na sua época. Por fim, eu fiz essa introdução para mostrar-lhes que não é errado termos uma biblioteca que contenha conteúdos seculares ou apócrifos. Justamente, nós que somos teólogos e pregadores, precisamos conhecer os dois lados da moeda para nos proteger de algo que nós já conhecemos. Certo dia eu me peguei fazendo uma análise da minha estante e eu encontrei alguns livros, isso faz já algum tempo. Eu encontrei O Tabernáculo, um retrato detalhado de Jesus Cristo, do autor Paul Sejong, e Graça, do autor Max Lucado. O primeiro livro eu havia ganhado de alguém que havia feito uma viagem que fiz a outra cidade e uma irmã me deu. E só depois de muito tempo eu fui parar para ler esse livro. Quando eu li um texto desse livro, eu comecei a pesquisar sobre ele. Eu descobri em diversos fóruns que esse autor Paul Sejong, um escritor e pastor coreano, fundador da comunidade New Life Mission, ele publicou diversos e-books e livros falando sobre um suposto evangelho da água e do espírito, um evangelho totalmente distorcido. E na época, como eu era meio novo, a primeira coisa que eu fiz quando descobri isso foi jogar aquele livro fora. Mas se fosse hoje, eu ainda o guardaria a fins de pesquisa e defesa da fé cristã. O segundo livro eu também havia ganhado de uma pessoa, e eu sempre ouvi muito bem desse autor, o Max Lucado, mas só que pesquisando um pouco a fundo e lendo um pouco de suas obras, eu percebi que havia algumas frases de efeito que esse camarada soltava que soava herético e distorcido das escrituras. Uma literatura muito antropológica e humanizada, principalmente quando ele falava da pessoa de Jesus, algo que faz inflar o seu ego. Desde então, eu parei de ler e eu ainda tenho na minha estante por questões de pesquisas também. O que podemos aprender aqui é que é muito importante você pesquisar sobre os autores que estão na sua estante, sobre as obras que estão na sua biblioteca. Às vezes, nós estamos tão ludibriados com a tal literatura que nos esquecemos do peso que ela pode carregar no seu conteúdo. Tome muito cuidado. Leitura é uma coisa, absorção é outra. Tome cuidado com os conteúdos que você tem absorvido. É claro que poderíamos citar muitas outras obras, mas esse vídeo foi sobre aquilo que eu já havia experienciado. Se quiserem, quem sabe talvez eu possa fazer um vídeo sobre essas obras depois. Vale lembrar que eu estou aberto a críticas e a comentários construtivos aqui, na aba comentários, e que minha intenção não é difamar grandes obras e grandes escritores, mas sim peneirar aquilo que podemos absorver ou não. Paulo disse, examinem tudo, mas retenham o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21.
Desde já, obrigado por vir até aqui e Deus abençoe. Até um próximo vídeo.